A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estarmos falando das lições da Escola Bíblica Dominical. E você, junto conosco, estará aprendendo esta maravilhosa lição, esta palavra. Compartilhe este vídeo, esteja conosco, comentando, ative o sininho e juntos vamos estar aí abençoando outras vidas através deste projeto de anunciar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu sou o presbítero Diney, aqui da Assembleia de Deus de Fundão, Espírito Santo. Meu pastor-presidente é o pastor Jeter de Abreu Ramos. E hoje estaremos comentando a lição número 9, que traz o tema assim: como vencer as oposições à obra de Deus. O textual diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. A verdade prática diz: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Deus é maior do que tudo que possamos enfrentar. E se depositarmos confiança nele, venceremos qualquer barreira. A leitura bíblica base para esta lição se encontra em Neemias, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 20. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 4. E também primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 5. Nosso primeiro tópico diz assim: qual a procedência destes ataques? E o primeiro subtópico diz: a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Na aula passada, nós aprendemos a respeito dos ataques que estavam acontecendo internamente, que era do próprio povo, entre eles mesmos, dentro da própria nação, entre irmãos. Nesta lição, nós vamos ver o ataque que vieram externamente dos samaritanos para o povo de Deus. Ataques de todas as formas. Aprenderemos quem está por trás desses ataques e aprenderemos também como resistir a esses ataques. Então, como o primeiro subtópico disse aí, a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra o adversário das nossas almas. Então, por trás de todos os ataques, por trás de todas as acusações, de tudo que se levanta contra a tua vida, tem um arquiteto, tem alguém que está ali arquitetando, projetando tudo para você vir a pecar, a falhar, a errar, a tropeçar. E quem é essa pessoa? É Satanás. Ele é o arquiteto do mal. Ele é a pessoa que projeta as coisas ruins contra o povo de Deus. Então, desde que ele caiu, desde que ele pecou lá no céu e foi expulso de lá, ele vem aí tentando fazer de tudo para que eu e você, que somos filhos de Deus, venhamos ter o mesmo destino que ele tem, que é o lago de fogo. Então, que nós possamos estar firmes, sabendo que nossa luta não é contra os nossos irmãos, não é contra A ou B. Nossa luta é uma luta espiritual, como diz a palavra, nas regiões celestiais. E onde quer que o reino de Deus esteja, ali será um campo de batalha. Aonde tiver um crente, ali vai ter um campo de batalha. Aonde tiver uma igreja, um projeto de Deus, uma obra missionária, alguém pregando, alguém evangelizando, ali é um campo de batalha. Ali vai ter luta, uma batalha espiritual contra o reino das trevas. Porque estaremos ali, em nome de Jesus, para tentarmos levar luz, paz, resgatar vidas das garras de Satanás e trazer para o reino de Deus. Então, saibamos de uma coisa: a nossa luta não é contra os nossos irmãos, não é contra aquela pessoa que fala mal da gente,
não é contra aquele que lança pedras sobre nós, ou nos critica, ou nos acusa, ou não gosta de nós. Não, há um arquiteto por trás de tudo isso, e é Satanás. E nós lutamos não contra a pessoa, ou contra essa pessoa, ou aquela pessoa, mas contra o reino das trevas, que tem aí tomado posse de muitos corações, de muitas mentes, e que o Santo Espírito venha nos dar condição, sabedoria e autoridade para repreendermos todas as ciladas, todas as amarras do inimigo, para que o Senhor venha nos garantir vitória e mais almas para o reino de Deus. O segundo subtópico diz assim: qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Olha só, que nós possamos fazer como Davi fez. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48, que o gigante filisteu se levantou, indo em direção a Davi para a peleja. E o que Davi fez? Correu? Foi embora? Saiu correndo com medo? Não. A Bíblia diz que Davi correu em direção ao gigante, mas correu para a vitória, porque sabia que Deus estava com ele. Então, o que nós temos que fazer é resistir, não ceder, permanecer fiel naquilo que Deus nos comissionou. Estar ali resistindo às investidas do inimigo, porque vai estar lançando calúnias e tantas outras coisas contra a nossa vida, mas que nós possamos resistir, principalmente no dia mau, porque vem para todo mundo. O dia que você está fraco, o dia que você está mais abalado, o dia que você está mais suscetível a ataques, aí que o inimigo parece que vem contra nós, mas que neste dia você resista e você permaneça firme no que Deus te entregou, no que Deus te colocou, para que o inimigo não venha ter vitória sobre a tua vida. E a Bíblia fala, primeira coisa, resistir ao dia mau. Depois, tendo feito tudo. O que significa isso? Superando as dificuldades. Após ter feito tudo, no caso, superado tudo, após ter vestido a armadura, após ter se posicionado na batalha, o ter feito tudo aqui significa, resistir e superar as dificuldades, se colocar toda a armadura e se posicionar para a batalha. Não é só colocar a armadura e ficar sentado. Não é só se revestir da armadura e ficar deitado, não. É colocar a armadura e ficar pronto para a batalha. É estar de frente para a guerra. Não é colocar a armadura e voltar para casa. É vestir a armadura e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, primeira coisa, resistir. Segundo, tendo feito tudo. E por último, ficar firmes. Olha só, isto é, ficar de pé, em prontidão para qualquer ataque do inimigo. Que você venha ficar de pé, que você venha estar pronto, atento a qualquer ataque do inimigo. Foi o que Neemias e seus companheiros e o povo fez. Estavam ali trabalhando, construindo, e ao mesmo tempo que construíam, estavam atentos a tudo o que acontecia em volta. Havia pessoas com trombetas, com buzinas, havia pessoas com espadas, haviam pessoas preparadas para todo tipo de situação que pudesse acontecer. Porque estavam ali resistindo num dia mau, estavam ali prontas porque tinham feito tudo, ali preparadas, e estavam firmes, porque o Senhor tinha dado a palavra que eles terminariam aquela obra. Que nós possamos fazer a mesma coisa, resistir, ficar firmes, cumprindo aquilo que Deus nos comissionou. O terceiro subtópico diz assim: nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Então, somente pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Somente pela fé nós temos condições de compreender e entender a real situação em que nós vivemos, que existe realmente o reino das trevas, que existe um reino invisível, e sem fé nós não venceremos as pelejas, as batalhas que aparecem. Porque se nós
começarmos a não crer, a ficar desacreditados nas coisas que estão ao nosso redor, ou não acreditarmos, na verdade, nas coisas que estão ao nosso redor, nós ficaremos suscetíveis ao inimigo. Então, meu irmão, que nós possamos crer, temer a Cristo, mas não temer ao inimigo, pelo contrário, resistir ao inimigo, para que ele venha fugir de nós, que nós tenhamos fé, não temendo, mas crendo em Deus, crendo que o Senhor é poderoso para nos dar vitória, crendo que é fiel quem nos prometeu, quem nos chamou, crendo que esta vitória, ela é nossa e que nós somos mais do que vencedores. Nós não andamos por vista, mas pela fé, por fé, meu irmão. Então, a arma mais eficaz nesta batalha, nesta luta espiritual é a fé, crer em Deus, confiar em Deus, ter o Senhor ao nosso lado, ter ali o poder que vem do Espírito Santo, os dons espirituais, discernimento, autoridade de Deus, a palavra de Deus, para que assim nós venhamos alcançar de Deus vitória. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé é impossível ter vitória nesta luta. Que Deus venha te dar mais fé. Se não tem, peça a Deus e Ele vai te dar. O quarto subtópico diz assim: nesta luta, as armas devem ser espirituais. Nós não lutamos com espada, com escudo ou com lança, mas é no nome do nosso Deus que venceremos, que façamos como Davi. Enquanto o gigante vinha com ele com espada, uma espada grande, pesada, com escudo, com lança, armadura, nós vamos em direção ao inimigo, não com o nosso braço, nem tampouco com o nosso conhecimento humano, nem com o nosso diploma de bacharel ou de teólogo e por aí vai, não. Essas coisas não ganham batalhas espirituais, mas é no nome do nosso Deus, no nome de Jesus, é que nós somos mais do que vencedores, porque as nossas armas não são carnais, pois os nossos inimigos não são carne e sangue. Lembre-se disso, são espirituais, são hostes malignas, são potestades, espíritos malignos, que estão aí recebendo ordens de Satanás para estar tentando contra a nossa vida diariamente. Então, estão tentando nos atingir constantemente. Por isso, nós nos revestimos das armaduras de Deus, resistimos, estamos constantemente ligados em Cristo, tendo fé que Ele vai nos dar vitória, para que possamos resistir, que nós possamos ser totalmente dependentes do poder do Espírito Santo, para termos as armas certas na hora certa, nas batalhas, nas lutas que vêm constantemente contra a nossa vida. Que você busque de Deus essas armas, busque o revestimento do poder de Deus na tua vida, do Espírito Santo, porque Ele tem poder para te dar. Que o Senhor Jesus venha te revestir, venha te dar autoridade, porque as lutas vêm constantemente contra os servos de Deus, mas no nome do Senhor Jesus, nós saímos vitoriosos de cada uma delas. E assim terminamos o primeiro tópico. O segundo tópico diz assim: o inimigo procura atingir a nossa fé. O primeiro subtópico diz: o inimigo ataca com a arma do desprezo. Irmão, se tem uma coisa que nos atinge, é o desprezo, é ser deixado de lado, é ser esquecido, é nos colocar, nos menosprezar, nos colocar lá embaixo, é nos olhar de cima como com um olhar de superioridade sobre a nossa vida. Foi isso que os samaritanos tentaram fazer contra o povo de Deus, tentaram desprezá-los. Então, olha só,
O inimigo sempre tenta nos colocar para baixo, para que a nossa fé seja abalada e percamos a confiança em quem nos chamou e enviou. Meu irmão, em Deus nós somos mais do que vencedores. Aqueles inimigos do povo de Deus estavam dizendo que até uma raposa derrubaria aquele muro que estava sendo reconstruído, tentando desprezar a obra que estava sendo feita. Meu irmão, é sempre assim. O inimigo quer colocar para baixo o que você faz para Deus, o que você está entregando para Deus, mas não se abale, nós somos mais do que vencedores. Então olha só, os inimigos diziam que fazem esses fracos judeus, tentando o quê? Fazer parar a obra, tentando fazer com que aquele muro viesse a parar, aquela obra viesse a cessar. Mas o povo de Deus, junto com Neemias, continuava a trabalhar, porque o coração do povo era um só, estavam unidos, como nós aprendemos nas lições passadas, e juntos, unidos, aquele povo, em 52 dias, terminou um muro que alguns teólogos dizem que foi um pedaço, aproximadamente 1.600 metros de muro, e foi ali trabalhado ali para que viesse a terminar. Então olha só, irmãos, eles juntos não cederam àquelas palavras e Deus os deu vitória. O segundo subtópico diz: o inimigo ataca com a arma do escárnio. Como eu falei no tópico passado, no subtópico passado, esses inimigos queriam fazer com que o povo de Deus viesse a desanimar de qualquer jeito. E eles até falaram que uma raposa passando perto, próximo ao muro ou pelo muro, derrubaria aquele muro. E na vida do crente sempre vai ter alguém que vai lançar alguma palavra para que você pare, para que você se entristeça. Todos que um dia começaram na fé, lembram-se que talvez um ou outro disse, não vai durar muito tempo. Eu me recordo quando aceitei a fé em Jesus Cristo, voltei, na verdade, para os caminhos do Senhor. Algumas pessoas olhavam para mim e diziam, você não vai aguentar ficar na igreja, você não vai ficar aí nem um mês, você não vai ficar aí muito tempo. E aquelas palavras me entristeciam e muitas vezes me geravam dúvidas, me trazendo pensamentos tristes, porque eu queria servir a Deus, eu queria uma vida nova, uma vida diferente. E eu acredito que o povo de Deus, quando ouvia aquelas coisas, por um momento se entristecia, mas na mesma hora se lembravam que Deus havia prometido que daria vitória a eles. E foi o que aconteceu comigo no começo da minha fé. Eu me lembrei que quem me salvou, quem me tirou daquele mundo que eu vivia foi Deus. E me trouxe para a sua maravilhosa luz. Sempre vai ter alguém tentando dizer que você não vai conseguir, que a obra que você está assumindo aí, você vai desistir, que para onde você vai fazer missão, você vai voltar, você não vai conseguir nada, que a obra que você está começando não vai dar fruto, que a etapa que você começou na igreja, ou o cargo que você assumiu, ou o departamento que você está à frente, não vai dar certo. Sempre vai ter alguém tentando fazer um escárnio com a tua vida, tentando te colocar para baixo com palavras. Mas lembre-se, Deus é um Deus de vitória. É um Deus que está conosco, é um Deus que nos chamou, é um Deus que garante a nossa vitória, mesmo em meio aos nossos acusadores. Fique firme, lembre-se, quem te chamou foi Deus. Nosso terceiro subtópico diz: o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Sempre vai ter alguém para dizer que o mar é grande, o muro é alto, o guerreiro é gigante, que o exército inimigo é numeroso, que as muralhas são muito altas. Sempre vai ter alguém para
falar que o negócio é gigantesco e que nós somos pequenos. Sempre vai ter alguém para observar as pedras, ou as falhas, ou as barreiras, e enumerar e dizer que são muitas, que são grandes demais. Foi isso que o povo samaritano fez. Olhou para o pó, para as pedras queimadas, as portas queimadas, as fendas, olhou para os buracos, as roturas que haviam nas paredes e começaram a dizer: esta obra é muito grande, vocês são pequenos, vocês não conseguirão. Sempre vai ter alguém para tentar colocar a obra, a dificuldade, a batalha, a luta, o problema que enfrentamos maior do que a quem nós servimos. É isso que o inimigo quer incutir na nossa mente, que as nossas dificuldades são maiores do que o nosso Deus. E é o contrário, o nosso Deus, o teu Deus é maior do que qualquer luta que você possa enfrentar, é maior do que o problema, é maior do que o mar, é maior do que o rio, é maior do que o gigante, é maior do que a muralha, é maior do que qualquer problema que venha aparecer na tua frente. Pode alguém chamar, falar, dizer que esta obra é imensa e você não vai dar conta, meu amigo. Pode alguém dizer que você não vai conseguir terminar, mas no nome do Senhor Jesus, aquele que te chamou é fiel e Ele há de terminar esta obra na tua vida. Então não se entristeça, porque na hora certa o mar se abre, na hora certa a muralha vem ao chão, no momento certo, pela autoridade de Deus, o gigante cai ao chão. Então fique despreocupado. A obra ou as dificuldades podem ser gigantes, mas o nosso Deus é bem maior. O quarto subtópico diz assim: o inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. E é verdade, sempre vai ter uma mentira, um boato para tentar te parar, te entristecer, te desanimar. E os inimigos do povo de Deus, naquele momento da reconstrução dos muros, chegam ali meio que devagarzinho, meio que camuflado, e lançam mentiras no ar, dizendo que Neemias queria se constituir rei sobre o povo. E era uma mentira. Então olha só, irmãos, usando de mentira para que o povo viesse a temer, porque sabia que se aquela notícia chegasse aos ouvidos do rei, o rei viria, os castigaria, ia haver embargos e tantas outras coisas. Mas era uma mentira. Neemias não queria se constituir rei, pelo contrário, Neemias queria terminar a obra do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que no seu coração o despertou, o comissionou para estar à frente daquela obra. Que nós possamos fazer como Neemias, estarmos firmes com Deus, seguindo retamente, para que as mentiras, os boatos não venham nos desanimar e nem desanimar o povo. Então, a Neemias chega e fala bem assim, que isso é tudo invenção do vosso coração, falando para aqueles que haviam inventado, criado aquela mentira. Era coisa deles mesmo, porque não tinha nada que provasse aquele boato, aquela mentira, aquele argumento que eles usaram. Irmãos, que nós possamos nos alegrar, que nós possamos estar bem-aventurados por causa das mentiras que dizem contra nós. Não foi isso que Jesus disse? Olha só, que nós nos alegramos porque somos bem-aventurados quando mentirem e disserem mal contra nós. Mateus capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Que nós possamos estar alegres, que você seja bem-aventurado quando alguém mentindo ou disser qualquer mal contra a tua vida, boatos contra você, porque as mesmas coisas aconteceram com Jesus e vão acontecer conosco também. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Que Deus venha nos garantir vitória, mesmo com boatos ou com mentiras. Nós somos servos de Deus e Deus vai nos
garantir as bênçãos em nome de Jesus. O quinto subtópico diz: o inimigo usa como arma a astúcia. O inimigo tenta de todo jeito, com boato, com escárnio, com desprezo. Ele tenta de todo jeito nos fazer parar. E ele agora vem com astúcia, com armadilhas, para que nós venhamos parar a obra de Deus. Tentaram fazer o mesmo com Neemias, o convidando para ir a uma cidade distante, que ficava em torno de 32 quilômetros distante, para que ele pudesse ali congregar com eles, ter um momento com eles. E naquela reunião, o intento dos samaritanos era fazer mal contra a vida de Neemias. Mas Neemias responde algo interessante, lindo para eles. Neemias lá trabalhando, construindo os muros, e de repente chega aquele convite para que ele fosse aonde eles estavam, para congregar com eles, talvez um almoço, uma janta, uma reunião, para estar junto com eles. E Neemias fala assim: estou numa grande obra e não posso descer, não posso parar, não posso cessar, porque comecei uma grande obra, estou aqui e tenho que terminar, tenho que acabá-la. Meu irmão, que nada venha te fazer parar, que você não desça, não saia, não desanime, enquanto esta obra não venha terminar. Saiba de uma coisa: o nosso descanso não é aqui. Somos peregrinos em terra estranha. Aqui é cansaço, é trabalho, é dia após dia. Mas haverá um dia em que o Senhor nos chamará e estaremos junto a Ele em glória para todo sempre. Lá será o nosso descanso. Então que nós venhamos fazer como Neemias, estar firmes na obra em que Deus nos chamou, fugindo das astúcias, das ciladas do inimigo. O inimigo quer tirar você da obra para você desviar. O inimigo quer te tirar por um minutinho para que você venha desanimar. É num minutinho de distração que nós perdemos a nossa fé, a nossa confiança. É num minutinho de saidinha, de distração, que a nossa fé se abala. Quantos, por darem ouvido aos samaritanos e escutaram: não, é só um minutinho, vem cá, é só uma festinha, não, é só um copo de cerveja, é só um cigarro, é só uma viagenzinha. Meu amigo, não caia nessa, permaneça firme, não largue a obra que Deus colocou nas suas mãos, não caia nas ciladas do inimigo, porque senão você pode cair numa cilada muito grande, perder a sua fé e vai dar trabalho para consertar depois. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós devemos estar firmes, atentos, ter discernimento para não cair nas ciladas, nas armadilhas do inimigo. Não desça, não pare, não cesse a obra que Deus te entregou. Sexto subtópico e último subtópico deste segundo tópico. Um tópico bem extenso, né? Nós tivemos. Mas diz assim: o inimigo usa como arma as ameaças. Olha só, o inimigo tentou de tudo. Vendo o inimigo que nada tinha dado certo, ele tenta agora atacar o povo de Deus. O povo samaritano se uniu com o exército, juntamente ali com Tobias, Sambalate, Gesem, para estar agora indo contra o povo de Deus, tentando atacar o povo de Deus. Mas o povo de Deus, olha só, olha a palavra de Neemias. Então disse Neemias em relação àquela tentativa de ataque, aos rumores que eles estavam por vir para atacar o povo de Deus: vamos orar e vigiar, e assim defendemos a nossa área. Oraram e vigiaram. O povo de Deus não foi lá para guerrear, não foi lá para tirar satisfação, não foi lá para bater boca, não foi lá para lutar no braço, dar socos e tapas, não. Oraram e vigiaram. Meu irmão, fica aqui uma grande lição. Talvez o inimigo já te ameaçou, já mandou recadinhos para você, dizendo que faria isso ou faria aquilo. Pois é, a sua função como servo de Deus é orar,
Primeiro, orar pelos inimigos, falando, aqueles que estão tentando contra a nossa vida. Oremos pelos inimigos, para que Deus venha perdoá-los, para que Deus venha salvá-los, para que eles venham se arrepender e que Deus venha repreender os demônios que estão por trás de tudo isso. Que nós venhamos vigiar como aquele povo vigiava. Estavam ali espalhados, muitos em prontidão, enquanto uns construíam, outros estavam prontos observando, para que a qualquer movimentação do exército inimigo, a trombeta tocasse, a buzina tocasse, e todos se ajuntassem em um lugar só, para que ali guerreassem. Mas não foi preciso. O povo de Deus estava ali protegidos pela presença de Deus no meio deles. E é o que também nós temos. Fique firme, não ceda às ameaças do inimigo. Fique tranquilo, Deus está contigo. E assim terminamos o segundo tópico. O terceiro tópico diz: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? O primeiro subtópico deste tópico diz: os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Primeira coisa que você que foi chamado, que foi enviado, que está assumindo um trabalho, que está à frente de um departamento assumindo, é ter certeza de que Deus te chamou, que Deus te enviou, que é a vontade de Deus. Neemias abre a boca e fala com aquele povo que Deus os faria prosperar. Olha só, o Deus dos céus nos fará prosperar. Estas foram as palavras de Neemias, pois sabiam que quem havia enviado. Neemias sabia quem havia o mandado para fazer aquela obra. Ele tinha certeza que Deus estava com ele. Ele tinha certeza que Deus o havia chamado para estar à frente daquele povo, ali juntos trabalhando para que aquela cidade crescesse novamente. Meu irmão, tenha certeza de quem te chamou. Olha, a coisa mais triste é quando você vê alguém que foi enviado e ele começa a desanimar e se entristecer. Eu aprendi na minha vida de missão que só existe duas coisas para um missionário dar errado no campo. A primeira é que Deus não enviou. E a segunda é que a igreja que enviou ele não dá suporte para ele. Aí ele fica lá meio triste, meio desanimado. Não fica desamparado, porque Deus o enviou, Deus é com ele. Não vai passar dificuldade, porque Deus vai ajudar. Mas pela falta da igreja que o enviou, causa uma tristeza. E com isso ele sofre por um período. Então, meu irmão, é certeza, primeiro, Deus me enviou. Deus está comigo. Então, tenha certeza disso. Você que está à frente desse departamento, você que está à frente do conjunto, você que está à frente desta igreja, você que está à frente desta obra missionária, à frente deste projeto, tenha certeza. Quem me colocou, quem te colocou foi Deus. Porque assim, quando você tem certeza, você não toma decisões precipitadas. Você não desiste nem desanima. Eu conheço a história de um missionário que estava pensando em desistir. Ele foi orar por uma pessoa que estava endemoniada, e quando ele orou novamente, orou mais uma vez, aquele demônio não saía. Ele orou praticamente o dia todo, e aquele demônio não saía. Ele voltou para casa e se perguntou: Deus, eu tenho orado, eu tenho consagrado, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho lido a Tua palavra, o que está faltando, Senhor? Por que está acontecendo isso? E por aí vai. E o inimigo colocou na mente dele de voltar para casa. Largue tudo, vai para casa. Você não foi chamado, você foi do teu coração vir para cá, não foi Deus que te enviou. E ele pegou o telefone, ligou para o pastor que havia enviado, e ao ligar para o pastor dizendo que queria voltar, o pastor, antes mesmo dele terminar aquela frase dizendo quero voltar para casa, o pastor todo alegre, ao ouvi-lo falar pelo telefone, disse assim: meu irmão,
A igreja está orando por você. O círculo de oração está orando por você. A mocidade está orando por você. A igreja toda está orando por você. Quando aquele missionário ouviu esta palavra, ele agradeceu ao pastor, desligou o telefone, voltou animado para a igreja, e no seu coração ele sentiu: nossa, tem uma igreja que está aqui junto comigo, Deus primeiramente comigo, mas eu não estou só, tem uma igreja lá atrás que está orando por mim. E ele vai em direção onde estava aquela pessoa oprimida e ora mais uma vez, dizendo: saia em nome de Jesus. E aquela pessoa foi liberta e ele continuou fazendo a obra de Deus até o momento que Deus quis. Que nós não venhamos tomar decisões precipitadas e tenhamos certeza de que quem nos chamou foi Deus. O segundo subtópico diz: os judeus venceram pela oração. Olha só, Neemias, desde o começo, era uma pessoa que sempre estava falando com Deus, orando a Deus. Diz a palavra que ele, para estar falando com o rei, ele ora a Deus. Quando ele recebe a notícia de como estava o povo, ele ora, ele jejuma, ele consagra por um período de 3 meses, falando com Deus. Então era um homem de oração. E com certeza Neemias, em meio a todos aqueles ataques, em meio às adversidades que enfrentava, em meio ao clamor do povo, como aprendemos semana passada, na lição passada, nós vemos Neemias falando com Deus, conversando com Deus, buscando de Deus a resposta. Então Neemias era um homem de oração. E com certeza o povo vendo um líder orando, o povo ora também. Então aquele que ora coloca suas dificuldades diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. Então, na oração, apresente ao Senhor as tuas dificuldades. Que nós façamos como o hino da harpa cristã: quando tudo perante o Senhor estiver. Então, quando tudo estiver perante o Senhor, irmão, você vai descansar, vai ficar tranquilo, vai estar nas mãos do Senhor, porque Ele pode e Ele quer resolver. Ele tem poder para resolver. Que o líder venha estar orando, que a igreja venha estar junto com o líder, que nós possamos orar e buscar de Deus a nossa vitória. Terceiro e último subtópico diz assim: devemos também orar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, 1 Tessalonicenses diz: orai sem cessar. Colossenses, capítulo 4, versículo 2 diz: perseverai em oração. O que é perseverar em oração? Irmãos, perseverar em oração, primeiro, é cortar os impedimentos que nos atrapalham a orar. Tudo que tem te atrapalhado, WhatsApp, Netflix, meu irmão, celular, tantas outras coisas que tem atrapalhado, tirado o tempo que você poderia estar orando, falando com Deus, joguinhos e por aí vai. Reserve um tempo para orar. Reserve um tempo para ler a palavra, para meditar. Então, primeira coisa, irmãos, orar sem cessar, perseverar em oração, é cortar os impedimentos. Começa por aí. Primeira coisa, vamos cortar tudo que está me atrapalhando a orar, que está me impedindo de orar. Então pensa aí, cada um tem as suas dificuldades. Você vai cortar os impedimentos. Depois, você vai persistir, ainda que esteja difícil. Isso é complicado, eu sei. Mas a oração, parece que eu estou orando, não tem resposta. Irmãos, que façamos como Daniel, mesmo que demore tempo, mesmo que leve um tempo, mas permaneça orando até a resposta chegar para a tua vida. Não cesse, não desanime. Que façamos como Neemias, orou 3 meses antes de ir ao rei para falar aquela situação.
Ore a Deus, persista, não desista, insista e Deus vai te dar vitória. Terceiro, é continuar até a resposta chegar. Continue até a resposta vir às tuas mãos. Faça como Daniel, que continuou orando até que o anjo chegou a ele dizendo: olha, já era para ter chegado, mas houve um problema e o inimigo lutou, me aprisionou e teve que vir o príncipe lutar. Pois é, essa é a história que todos já conhecem. Que nós possamos estar persistindo. Pois é, Gabriel vinha trazendo a resposta e foi ali preso, ali pelos inimigos, por demônios que não deixaram, não permitiram trazer a resposta. E Miguel veio pelejando, o livrando para que ele pudesse levar a resposta para Daniel. Enquanto isso, Daniel estava orando, não desistindo até a resposta chegar. Então, primeira coisa, corte o impedimento. Segundo, persista, continue orando. Terceiro, ore até chegar a resposta. E o que é perseverar em oração? É provar, através da oração, que o Espírito Santo opera em nós. Tem muita gente dizendo só de boca que tem o Espírito Santo. Mas através da oração, nós conhecemos quem tem o Espírito Santo de Deus na vida. A pessoa é diferente, a fala é diferente, as atitudes é diferente, as ações são diferentes. Então, irmãos, que o Espírito Santo venha estar em nossa vida, que nós, através da oração, possamos conquistar uma intimidade com o Espírito Santo, ter este poder, ter este revestimento de Deus em nossas vidas. E, para finalizar, não importa a posição em que você ore, mas ore. Tem gente que não consegue, devido à saúde, à dificuldade, orar sentado, outro não consegue orar muito tempo em pé, outro não consegue ficar muito tempo de joelho, outro tem essas dificuldades de orar ali. O importante é você orar. Cultive isso, ore o tempo necessário, fale com Deus, converse com Deus, cultive isso cada vez mais, diariamente, mais tempo na oração. Não importa se é sentado, não importa se é deitado, não importa se é de joelho, se é em pé. O importante é que você tenha uma vida de oração, tenha uma vida de comunhão com Deus, falando com Deus, e Ele irá te abençoar e a vitória com certeza vai chegar. E os inimigos fugirão em nome de Jesus. E assim terminamos esta aula, mas eu já quero te pedir para que você compartilhe este vídeo e venha estar sempre conosco, acompanhando as nossas aulas e sendo bênção na minha vida e, através do compartilhamento, bênção na vida de outras pessoas. Se inscreva no canal, nos ajude, venha estar ativando o sininho para você estar recebendo os vídeos de antemão e as atualizações e algumas palavras que nós postamos durante a semana, para que venham te abençoar e abençoar outras pessoas também. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Tenha uma boa aula e que Deus venha nos dar vitória.